Vamos estar lendo nessa noite, irmãos, o Salmo de número 119. Salmo 119, ele é bem extenso, então eu vou estar lendo só alguns versículos. Eu vou estar lendo do 57 até o 72. Salmo 119, 57 até o 72. Vou esperar a Marília colocar para os irmãos acompanharem. Glória a Deus, aleluia. A partir do 57. Amém? O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não hesitei em observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me cercaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Insensível é o coração deles, como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de peças em ouro ou prata. Amém, irmãos? Esse salmo, irmãos, fala sobre as leis de Deus, né, e os seus preceitos. Então, tudo aquilo que Deus faz, irmãos, na nossa vida é perfeito. Mesmo que às vezes, assim, no momento a gente não entenda, a gente não aceita, né, a gente não concorda. Mas no fim, irmãos, é sempre o melhor que Deus tem para nós, né? O Senhor é a nossa porção. Então, o que nós temos que fazer é somente observar as leis do Senhor. E você não precisa concordar, você não precisa perguntar por que isso, por que aquilo. Você tem que ser servo de Deus. Então, o servo, ele obedece. Nós temos que obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele sabe, às vezes a gente não entende, mas Deus sabe. Aqui no versículo 71 diz assim, ó: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, em tudo, irmãos, nós devemos louvar ao Senhor, até mesmo naqueles momentos em que nós somos afligidos, que nós passamos por lutas, por dificuldades, nós não entendemos, mas é como um pai que ama seu filho, né? Se a gente ama o filho e vê ele fazendo algo de errado, a gente dá uma surra nele, e é para doer mesmo, porque se não doer, não aprende. Como minha mãe sempre diz, quem não sente o mal, não agradece o bem. Então, se você não sentir na pele, você não aprende. E Deus, Ele faz isso conosco. Mesmo nas aflições, nas angústias que Ele deixa acontecer na nossa vida, tudo é para nos ensinar. Então, até mesmo nos momentos ruins, nas dificuldades, louve ao Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Um servo fiel, ele não questiona, ele não pergunta, ele apenas obedece. Então, aconteça o que acontecer, irmãos, de bom ou de ruim, vamos levantar as nossas mãos para os céus e louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos estar fazendo uma oração, irmãos, entregar nas mãos do Senhor esse culto, que Deus venha abençoar o louvor, venha abençoar a palavra que vai ser pregada, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite para adorar o Senhor.
Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, consagrar tudo a Ele, porque tudo é para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te engrandecemos, Senhor, por mais esse dia na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, Pai. Até mesmo pelas lutas, Senhor, e pelas tribulações, porque é através dela, Pai, que o Senhor nos ensina, Senhor, que nós devemos obedecer, ó Pai, a tua lei, fazer a tua vontade, o teu querer e não a nossa vontade. Santifica, Senhor, a nossa vida, Pai. Santifica, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, a nossa caminhada, Pai. Aumenta cada dia no nosso coração a nossa fé, Pai. Que nunca, jamais nós venhamos desviar, Pai, dos teus caminhos. Mas venhamos sempre, meu Deus, obedecer às tuas leis e os teus estatutos, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome e para a bênção na vida de cada um de nós. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Paz esteja convosco. Amém. Ele abriu mão da sua glória, sonhou do madeiro por mim, e conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, marcado por caminho, me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo, novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo, novas sandálias e disse: voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei?
sou totalmente teu. Fui contemplado, ser com você, ser com você. Preste atenção, igreja. Nós estamos começando este culto declarando que nós somos totalmente dele, que nós somos encontrados pelo amor dele, e o amor dele nos faz melhores a cada dia, mais parecidos com ele. Adore, adore ele. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? E aí? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? E aí? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Vocês se lembram onde esse trecho aparece na palavra de Deus? Jesus pergunta aos seus, depois que uma multidão abandona ele, que a palavra estava dura demais: e vocês não vão me abandonar também? E aí ele escuta: pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, só tenho o Senhor, a palavra de vida eterna. Só tu tens a vida eterna, só tu és a vida eterna. Não existe outro, não existe outro. Diga pra ele: pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Aplauda a Jesus, aleluia. A vida está nele, a saúde, a esperança, a força da igreja. Diga para o irmão que está próximo de você: a sua força, a nossa força está no Senhor. Amém? Rei dos Reis, consagro tudo que
que sou. Gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Diga pra ele. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Levante suas mãos agora o mais alto que você puder. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus. Vai declarando a honra,
meu louvor ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Aplauda Jesus, aleluia. Tudo é dele, por ele, para ele, amém? Aleluia. Deus é bom, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você crê? Deixa ele tocar você hoje, vai. Deixa ele sarar você. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei o que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E todas as coisas cooperam para o bem
dizer: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Vai, igreja. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Todas as coisas. Todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que te amam. Declara, igreja. Todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aplauda Jesus. Aleluia. Recebe o nosso louvor, Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, podem sentar. Irmãos, paz seja convosco, aleluia. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for nessa noite dizimar ou ofertar, segura em tuas mãos. Nós vamos apresentar a Deus aquilo que você for fazer em questão também de adoração a Deus em dízimos e ofertas, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, meu Deus, colocar, Senhor, na tua presença cada dizimista, cada ofertante da tua casa, e oramos, meu Deus, como está escrito na tua palavra. O Senhor é aquele que abre a janela dos céus e derrama as bênçãos sem medida sobre a vida dessas pessoas, Pai. E também o Senhor diz que repreende o devorador, para que não destrua o fruto do seu trabalho. Quantas pessoas, meu Deus, que trabalham e têm o seu dinheiro, parece que colocado num saco furado. Ela trabalha, ela luta, mas ela não vê resultado do seu salário, do seu trabalho, porque parece que o dinheiro some das suas mãos. O Senhor diz que vai repreender esse espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, meu Deus, eu quero orar pelas ofertas, colocando, meu Deus, na tua presença cada ofertante da tua casa, aquilo que cada um faz, meu Deus, de livre e de espontânea vontade, mas reconhecendo que aquilo que a pessoa semeia é a sua semente para colher os frutos daquilo que planta. Então nós oramos em nome do Senhor Jesus e consagramos ao Senhor dízimos e oferta dessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje já não veio muitas pessoas que vieram na campanha, né? Foi o que o pastor Elton falou ontem, né? Vamos ver se vocês vão continuar como na campanha, né? E nem sempre as pessoas, elas são muito motivadas, às vezes na campanha, né? Amém? Deixa eu chamar a Marília aqui, a pregadora dessa noite. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Tilce. A paz seja convosco. Amém. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Vamos lá, filhinho? Vamos sentar para ouvir a palavra? Amém. Deixa eu me ajeitar aqui então, irmãos. Só um momentinho.
pegar o rascunho aqui, né, da pregação. Enquanto isso, pode ir dando glória a Deus, aleluia aí. Não está proibido não, viu? Os irmãos estavam uma bênção na campanha, né, como o pastor disse. Tá? Pode continuar do mesmo jeito glorificando a Deus, tá? Não é porque acabou a campanha que está proibido agora de glorificar a Deus, não, viu? Pode continuar glorificando aí. Amém? Então, quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, você que trouxe. Se trouxe no celular, pode ser no celular para olhar a Bíblia, tá, irmãos? Lá no Salmo 56. Obrigada, irmão, Deus abençoe. 56. Deixa eu achar aqui também. 56. Salmo 56. Só o versículo 3. Só ele. Eu queria começar por ele, depois tem um outro versículo. Que hoje, né, orando a Deus, pedindo um direcionamento, me surgiu esse versículo e eu achei muito interessante que ele é um versículo tão pequenininho, né? Ali no Salmo, e que chama tanta atenção, né? Na tradução que eu vi, até se quiser usar aquela outra, Pietra, a NVI, aquela que eu te mostrei aquele dia, que aí fica igual aquilo que eu fiz a pregação. Que eu fiz a pregação, irmãos, tem várias traduções da Bíblia que a gente usa tradicionalmente na nossa igreja, é a corrigida e revista, né? A tradução, João Ferreira de Almeida, corrigida e revista. Só que aí na pregação eu achei que as palavras, os dizeres, né, na NVI, que é a nova versão internacional, estavam umas palavras mais fácil entendimento, umas palavras mais simples, tá? Então, olha lá, NVI. Então, olha só como é que o entendimento dela é um pouquinho mais fácil da gente entender, né? As palavras são mais simples. Aí está escrito assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Falando para Deus, né? Então, confie em Deus. Amém? Só isso que eu queria ler com os irmãos. Pode guardar sua Bíblia. Na outra tradução está assim, não precisa colocar não, vou só ler para os irmãos. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Tá? Então é isso aí, confiar em Deus. Amém? Pode fechar sua Bíblia, faça uma oração comigo, feche seus olhos, né? Então vamos lá para a palavra de hoje. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por mais esse dia na tua casa, mais esse dia na tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus, eu venho pedir perdão pelos meus pecados. Deus, eu venho pedir perdão, Deus, por tudo aquilo que eu falhei, por aquilo que eu deixei de fazer. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, mas que o Senhor tome mais uma vez a minha voz, Senhor, para que seja a sua voz. Mais uma vez, Senhor Jesus, que não seja eu, mas seja o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, oh Pai, porque eu não tenho nada para oferecer, Senhor Jesus, mas o Senhor é tudo em todos. O Senhor é o rio inesgotável de vida. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que salva, aquele que cura, aquele que sonda os corações. A tua palavra nos diz, Senhor Jesus, que antes mesmo que as nossas palavras cheguem à boca, o Senhor já conhece. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu não estou aqui, Deus, para julgar ninguém, para apontar ninguém. Eu não sei da vida de ninguém, Senhor Jesus, mas eu sei, Senhor, que Tu tens para tratar comigo primeiramente, tratar com a Tua igreja. Então abre bem os ouvidos do Teu povo, Deus, para Te ouvir. Abre bem o coração, Senhor Jesus, que nesse momento os nossos corações sejam como terra fértil, Senhor Jesus, preparado para receber a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Então, Deus, faça o diferencial nessa noite, Deus, porque nós não somos nada, nós não temos nada, como foi cantado, como foi entoado nessa noite. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Nós não temos nada, Deus, mas o Senhor tem
do Senhor é o dono de todo ouro, de toda prata. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, mais uma vez, trata com a tua igreja, trata com teus filhos, trata com cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar? E aqui na oração, irmãos, eu sou meio que nem um Fórmula 1 ferrado. Na hora que pega, vai embora. Tem que ir junto comigo. Senão eu vou embora. Vou embora na oração. Vai orando. Fecha o olho e vai orando, irmãos. Eu não tenho que falar para Deus. Então dá glória a Deus. Né? Que às vezes na oração a gente fica meio perdido. Fala assim, Deus, parece que eu já orei. Já falei tudo. Dá glória a Deus, dá aleluia, que vai vindo. Não tem nada melhor que um glória a Deus, né? Então vamos lá, irmãos. Então olha só. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Né? O salmista diz isso para Deus, que todas as vezes que ele sentir medo, que ele vai confiar no Senhor. E assim também somos nós. Nós também temos que ter essa certeza no nosso coração. Né? Que todas as vezes que nós sentimos medo, todas as vezes que nós nos sentimos sem saída, todas as vezes que nós nos sentimos sem ver, como diz o ditado, uma luz no fim do túnel, que nós possamos confiar em Deus. E aí, amém? Tem alguém vivo aí para falar amém? Amém. Irmãos, eu estava vendo agora no começo do ano, deixa eu contar para os irmãos, que às vezes a gente recebe e a gente não passa a informação para frente, né? E esse é um grande erro nosso. Agora no começo do ano, nós tivemos um evento, foi online para o pessoal aqui do interior, né? Lá para a Grande BH foi presencial, lá para Belo Horizonte foi presencial, mas para as outras regiões foi online. E é um evento chamado assim, All Together. É duas palavras em inglês, mas o que significa isso? All Together significa todos juntos. Mas por que todos juntos? Porque eles juntaram 4 ministérios que existem dentro da nossa igreja quadrangular. É o grupo de jovens, o grupo de adolescentes, juntaram a liderança para poder estar passando a programação desse ano, né, para esses ministérios. Então, era o grupo de jovens, o grupo de adolescentes, o FIPAS, que tem um nome estranho, FIPAS, né, mas é o Ministério dos Filhos de Pastores, por isso que chama FIPAS, e qual que é o quarto mesmo, Tess? É o COMEC, que é o de música, né? Música, artes, teatro, enfim, tudo que envolve arte na igreja, né? Seja dança, coreografia, música, é o COMEC que chama. E ali, nesse dia, né, que teve então essa reunião, eles passaram essas informações passaram que eles queriam para esse ano, né? E assim, o pastor que chegou lá, um dos pastores, né, que até ele é o líder dos jovens, né, de Minas Gerais, ele pegou e falou assim, né, ele é bem avivalista, né, e ele começando a pregar, e aí o que me chamou a atenção, que ele falava assim, né, toda vez que o pessoal começava a ficar meio desanimadinho, meio disperso, ele pegava e falava assim, mas tem alguém vivo aí para glorificar o Senhor? Aí todo mundo, glória a Deus, né? Então, assim, me chamou bem a atenção, porque às vezes a gente, né, na Copa do Mundo, quando tinha jogo do Brasil, você sabia quando saía gol, porque no lugar onde você estivesse, você escutava alguém gritando, é gol, né? Mas por que na hora que é para glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, né? Pode se expressar, tá? Pode se expressar, você é livre. Irmãos, deixa eu achar mais um versículo que me ocorreu aqui. Isso. Eu queria
comentar com os irmãos uma coisa que eu achei muito interessante. Uma coisa que a gente comentava dentro do carro durante a campanha é que muitas das vezes, por que eu estou insistindo no glória a Deus e no aleluia? Porque muitas das vezes, irmãos, nós deixamos passar pequenos detalhes. E quando nós deixamos passar pequenos detalhes, nós também deixamos passar a oportunidade de receber a nossa bênção. E aí, eu comecei a pesquisar na Bíblia, e eu comecei a perceber assim, falei assim, nossa Deus, na época em que muitas das vezes as narrativas foram acontecendo, as histórias da Bíblia, que hoje nós temos na Bíblia, ela foi acontecendo, era um tempo diferente do tempo de hoje. No sentido de que o que era naquele tempo do cotidiano, do dia a dia, hoje em dia não está mais tão perto da gente, está distante. Não sei se os irmãos já repararam, mas dentro da Bíblia, quando vai dar um exemplo de alguma coisa, geralmente é ligado a saber pescar, a saber trabalhar com a terra, a saber observar as estações do ano, ou seja, coisas que naquela época eram do dia a dia das pessoas. As pessoas eram pescadores, eram pastores, eram agricultores. Só que hoje em dia, para mim, pelo menos, irmãos, essas realidades, para mim, estão um pouco distantes. E aí, começa a ficar difícil. E aí, eu comecei a pesquisar o seguinte: como é que a gente faz para não ter medo? Quando a gente está com... Começa com a letra J. A gente não sente medo quando a gente está com... Pode falar mais alto, me ajuda a pregar, irmãos. Parece que é besteira. Sabe que é professor chato? É mania de professor chato. Mas não é que é chato, não. Eu falo isso até para os meus alunos. Eu falo assim, nossa, que tem sala, né, que é animada, né? Tem sala que, nossa... A gente prepara um planejamento, a gente tem que chegar lá, a gente tem que planejar 2, porque a sala rende, a turma rende. E tem turminha, que é ao contrário, tem turminha que eles não dão conta do recado. Né? E aí na turminha que não dá conta do recado, às vezes a gente tem que ficar lá falando, vamos lá, gente, lá em 1500 o Brasil foi descoberto, em que ano mesmo? Só o mais interessado fala, é 1500. Aí você fala, vamos, gente, que ano mesmo que o Brasil foi encontrado pelos europeus? Aí, 1500. Aí eles gritam, né? Não precisa gritar aqui não, tá? É só um exemplo, né? Cada lugar com seu comportamento adequado. O que eu quero dizer para os irmãos que é o seguinte, quando nós participamos da pregação, faça esse teste. Você tem mais facilidade para lembrar. Depois, passar um tempo, sei lá, chegar domingo, chegar outra semana, chegar lá em fevereiro. Se você participar junto comigo da pregação, você vai falar, nossa, aquele dia a irmã pregou e aí parecia que era bobeira aquilo que ela estava falando, aquilo que ela estava fazendo. Mas eu lembro da pregação, tá? Então, me ajuda a pregar. Então, vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, que quando existe o medo... como nós lemos lá em Salmos, mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Esse ti, essa pessoa, a gente só não tem medo quando a gente está com Jesus. Aleluia. Pois é, irmãos. Aí, pensando nisso, falando sobre Jesus, eu cheguei lá em João 15. João 15, versículo 1. Olha só, Deus tratou comigo com pequenos versículos. Por isso que eu disse aos irmãos também que, olha só, fique atento. Participe da pregação ativamente, falando, né?
para não perder nenhum detalhe, para não perder nada do que Deus tem para tratar com a gente. Não perca nada, tá? Não fique desligado. Tá ligado ou desligado? Quem tá ligado aí? Aleluia. Fica ligado, hein? Não desliga, não. Ai, foi cansativo a campanha. Foi, irmãos. Se fosse para vocês que estão aqui na cidade, foi uma bênção, sem dúvida nenhuma. O espírito sai renovado a cada culto. Amém? Mas só que a parte física também sente, né? É cansativo, vem todo dia, mas é gratificante. Eu falo assim que é gratificante porque a gente vê o crescimento da igreja, o crescimento dos irmãos, a comunhão, né? A comunhão. Eu disse até para o Tarsis, né, o seguinte, né, que nesses 12 dias virou até um bordão dele, né? Foi a frase mais falada durante a campanha. Quem que prestou atenção que foi a frase mais falada durante a campanha? Quem? Hoje aqui? Tá feliz? Com quem? Com Jesus, né? Todo dia da campanha, acho que foi até profético isso, né? Foi até profético. Quem está feliz hoje com Jesus, né? E todo dia a gente declarou que a gente está feliz, né? Dos 12 dias. Então, gente, o ano inteiro. Se cada dia representava um mês, né? Então, todo ano, então, a gente profetizou que a gente vai estar feliz com Jesus. E vamos permanecer, né? Firme nesse propósito aí. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, então. Então, eu cheguei lá no versículo 1 de João 15. Em João 15, irmãos, o primeiro versículo diz o seguinte: Jesus dizendo dele mesmo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E aí vem toda aquela parte, né? Vamos ler um pouquinho? Eu até vou ler ali, porque está um pouquinho diferente. Então, eu vou ler ali, porque essa tradução aqui dessa minha Bíblia é uma, mas como eu fiz a pregação em cima daquela versão, eu vou ler ali, então, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, né? Então, olha só. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pode passar? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Pode passar. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, volta por favor. Isso. Vou começar lá do comecinho de novo, que eu vou ler só até o 7. Aí depois a gente vai voltar no 1 explicando tudo isso que a gente leu, porque só ler e não entender não adianta nada, né? Então vamos lá. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o quê? E será? Irmãos, olha ali aquele último pedacinho ali, ó. Pedirão o quê? Quiserem. E será concedido. Mas peraí, tem todo um caminho para chegar naquela bênção ali, naquele grau de intimidade ali com Deus, que for pedido será concedido, hein? Peraí, que agora eu vou explicar. Vamos voltar lá no versículo 1. Irmãos, por que eu disse então de detalhes? Várias vezes a gente já pregou, a gente já orou, esse trecho da Bíblia ele já foi
explicado aqui, já foi pregado. Mas só que a palavra de Deus, ela se renova, né? E aí o que me chamou a atenção foi o seguinte, é justamente o versículo 1 e a primeira parte, a parte até a vírgula, eu sou a videira verdadeira. Aí eu peguei e comecei a pensar assim, mas espera aí, por que ele fala videira verdadeira? Por que ele não fala só videira? Olha que detalhezinho pequenininho, que às vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê correndo, lê com pressa, que às vezes fala assim, eu quero ler a Bíblia, mas às vezes me acontece isso comigo, não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu falo assim, eu pelo menos um capítulo da Bíblia eu vou ler, mas só que aí às vezes na correria do dia a dia a gente lê meio correndo, a gente não reflete, né? E não, irmãos, tem que ler com calma, tem que ler refletindo, pensando naquilo que está lendo, né? E aí hoje me chamou a atenção justamente isso, essa palavra, verdadeira. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, mas peraí. Se está escrito videira verdadeira, existe a videira verdadeira, e se tem a verdadeira, provavelmente tem a videira, contrário de verdadeiro, falso. Aí eu falei assim, mas será que existe? Porque por conclusão, né, por assimilação, a gente vai pensando, né, e ligando uma coisa na outra, e de repente eu falei assim, Deus, nossa, eu nunca tinha parado de pensar nisso. Se fosse para ser só videira, ele não precisava falar videira verdadeira. Ele só falava, eu sou a videira. Mas só que na Bíblia não está escrito só videira. Está escrito videira verdadeira. Aí eu pensei, se tem a verdadeira, é porque existe também a falsa. Aí eu fiquei assim, mas será que tem mesmo? E aí, irmãos, tem ou não tem? Se existe a verdadeira, porque tem a falsa? Sim ou não? Não sei, eu não sei trabalhar com jardim, não sei mexer com planta, aí vem falar de videira? Não sei, né? Talvez alguém esteja pensando assim, eu também, irmãos, por isso que eu falo que assim, quando as narrativas, quando os fatos históricos da Bíblia, né, quando Jesus disse isso, ele usou a videira como exemplo, porque era do dia a dia, né? Eles tinham contato com isso quase todo dia, com a videira, né? Então para eles era o mais fácil entendimento. Jesus falou dessa forma porque era o jeito mais fácil que tinha dos seus discípulos entenderem. Mas só que aí para a gente hoje, para a gente resgatar esse entendimento, eu tive que fazer um estudo, né? Eu tive que entender um pouquinho mais de planta, de jardinagem, de videira, para poder entender. Irmãos, que coisa mais interessante que eu achei. Olha só, realmente existe a videira verdadeira e existe a videira falsa. Olha só. Aí eu trouxe algumas informações, tá? Vai parecer que eu estou dando aula de jardinagem aqui, mas não, irmãos, tem tudo a ver. Presta atenção que o exemplo de Jesus, ele é certeiro, né? Olha só, existe a videira falsa? Sim, ela existe. E olha só as informações que eu achei sobre ela. Ela é de baixa manutenção, você não precisa ficar cuidando muito dela. O crescimento é lento, mais ou menos 10 anos. Seus frutos são arroxeados, semelhantes a pequenas uvas. Atenção agora. Mas não são comestíveis. E quando ingeridos, podem causar problemas no estômago, pois é uma planta ornamental, ou seja, ela só enfeita, porém ela é tóxica.
porém ela é tóxica. Em que nós temos nos ligado? Na videira verdadeira ou na videira falsa? Será que, como nós somos várias vezes advertidos aqui, chamados a nossa atenção, nós temos verdadeiramente procurado seguir aquilo que está na Bíblia? Realmente a gente tem tentado... Irmãos, olha só, às vezes quando a gente fala isso aqui, parece que a gente fala assim, nossa, quem está lá pregando parece que se acha o perfeito, né? O que não tem pecado. Mas não, irmãos, é todo dia uma batalha dentro da gente mesmo. Todo dia é a gente esforçando para poder colocar em prática, tenta pelo menos, né? Muitas das vezes a gente deixa passar, como eu disse, muitas oportunidades, porque a gente não tenta. Pelo menos tenta colocar em prática. E o que me chama a atenção é o seguinte, olha só, que a videira falsa, ela é ornamental, ela é bonita de se ver, ela parece que é aquela videira que dá aquela uva bonita, mas ela só tem beleza. Ela só tem beleza. Nem o fruto dela não presta, porque é tóxico, comer ainda faz mal ainda. Então, no que nós temos prestado atenção? Se a gente for prestar atenção no cenário da política atual, a gente adoece. Porque a gente sabe que a gente tinha uma expectativa e que essa expectativa não se torna realidade. Mas só que em que a gente tem firmado? A gente está ligado no quê? Na videira verdadeira ou nos acontecimentos? Sabe, do que a gente tem enchido nosso coração? Porque se a gente for... Gente, uma coisa que assim, eu falo que eu não gosto. Eu não gosto, por exemplo, eu nem insisto. Vou dar um exemplo. Às vezes quando a gente vai no Baronesa, que aí tá passando aqueles telejornais, né? Que eu falo assim, gente, não é possível. Só falta pingar sangue, escorrer sangue da tela da televisão. Porque é só assassinato, é morte, é acidente, não tem uma notícia boa. Não tem uma notícia boa nesses noticiários. Assim, sabe, de meio de tarde, às vezes é entre meio-dia e 1h, não tem nada de bom ali. E aí eu falo assim, gente, como é que tem gente que consegue assistir isso? No que vai me acrescentar? Só vai me acrescentar medo. Medo de violência, medo de sair de casa, porque é só... Que nem eu falei, é pingando sangue o jornal. De tanta tragédia, de tanta desgraça. E isso intoxica a gente, sabia? A gente começa a ficar negativo. Lembra lá da pregação da pastora Simone? Né? Mas começa a ficar negativo. Começa, né? Ao invés de prosseguir, ao invés de permanecer... Você começa a falar, não, vai dar errado. Né? Então, isso que me chamou a atenção. E cuidado, irmãos. Hoje em dia, né, tudo parece uma vitrine. Principalmente na internet. Na internet todo mundo é feliz, todo mundo tem a família perfeita, todo mundo tem tudo de bom. Mas não esquece que aquilo lá muitas vezes é só uma vitrine. Ah, lá na igreja B, lá eles não passam o perrengue que eu passo aqui. Engano, irmão. Toda igreja tem luta, tem vitória, mas tem luta, tem que ter perseverança, tem que estar os olhos voltados em Deus, tá? Nunca cai nessa não, nunca cai nessa não, tá? Ó, uma coisa que eu aprendi. Se Deus me levantou aqui, eu tenho que ficar aqui. Quando não for mais para eu ficar aqui, do mesmo jeito que Ele me falou para ficar aqui, Ele vai me falar também que não é mais, que é para eu ir para outro lugar que o Espírito me direcionar.
Mas não seja levado por qualquer coisa, por qualquer momento, por uma emoção que depois te deixou intoxicado. Porque setas malignas tem a todo momento. Né? É Deus que nos guarda. Quando a gente está deitado, quando a gente está indo em qualquer lugar, indo no carro, numa viagem. É Deus que guarda a gente. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele é diabo 24 horas. Ele não precisa descansar. Ele não precisa trabalhar. Aliás, o trabalho dele é infernizar a gente, né? E você acha que ele não capricha no trabalho dele? Capricha. Então, se não é Deus guardar a gente, vem seta de todo lado. E não caia nessa, não. Fica ligado na videira verdadeira. Não vai achando só porque é um rostinho bonito, né? É um carro bonito. Nossa, ó, quero um carro novo, porque o carro tá bonitinho. Ah, mas é o que Deus preparou para você? Ah, e se for o que Deus preparou para você, você vai pôr o teu carro na obra? Ah, não, meu carro não. Nossa, meu carro é tão bonito. Vou ficar encerando ele o dia inteiro. Falar a verdade para os irmãos, vou testemunhar aqui. Desde que eu entendo... Deixa eu ver se eu não estou falando demais. Estou, né? Já vou encerrar daqui a pouco. Desde que eu me lembro que o Tais tirou a carteira, ele fala assim, meu sonho é ter uma doblô. Ah, eu quero uma doblô. Pra quê? Pra pôr o pessoal dentro da doblô e ir evangelizando. Meu sonho é esse. Aí, irmãos, falar a verdade para vocês, depois que a gente comprou a doblô, mas que ela estragou, mas eu tô achando uma falta dela. Porque às vezes o irmão liga e fala assim, tem carona na doblô? Ele fala, opa, pode vir, né? São 7 lugares. Dá para encher à vontade. Aí agora, esse ano é uma benção, graças a Deus que a gente tem ele, né? Porque senão a gente tava a pé também. Mas às vezes a gente fala assim, nossa, mas peraí, um chamou, o outro pediu, o outro... Aí a gente tem que ficar fazendo conta. E eu falo assim, não queria fazer conta para eu trazer os irmãos para a igreja, pastor. Meu coração ficou na mão quando o senhor falou assim, traz mais um. Eu queria trazer 7 comigo, não cabe no carro. Meu coração era trazer 7, trazer cheio. Sabe, nesse ponto eu não tenho dó de encher o carro para trazer o pessoal, não. E o Tess também tem certeza que ele também não tem dó do carro para isso, não. Agora tem gente que recebe carro, recebe a benção. Ah, não, agora não posso pôr o carro no barro, não. Aqui não pôr o carro no barro. O quê, meu irmão? Se Deus te abençoou, para com isso. Ganhou um tênis. Ah, não vou sujar meu pé no tênis, não. Que nem o pastor Elton falou lá, que a menina dele sujou o vestido. Ah, não sujou o vestido. Vamos voltar para trás, porque não pode ir com o vestido sujo. Vai, faz acidente, bate, continua, levanta, vai. Né? Às vezes é muita coisinha assim, né? Muita barreira que a gente põe para servir a Deus. Para com isso. E aí, irmãos, como eu pesquisei a videira falsa, que ela só é bonita, como diz o velho ditado, né? O ditado popular. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento, né? A videira falsa é só isso. E a videira verdadeira? Deixa eu ir para a videira verdadeira, que senão não dá tempo ali, irmãos. Bom, vamos lá. Quais as características da videira verdadeira? A videira falsa, ela exige pouca manutenção. Não precisa ficar cuidando muito dela, não. Mas e a videira verdadeira? Exige paciência no cultivo. Sabe aquele irmãozinho? Você acaba de falar com ele, ele já está murmurando de novo? Paciência. Sabe aquele irmãozinho que você chama ele para o culto e vê um dia? Aí, se você não chama de novo, ele não vem? Paciência. Sabe? Quando
Às vezes acontece alguma coisa assim. Paciência. Paciência. Demora muito para produzir frutos? Mais ou menos. Leva de 5 a 6 anos para produzir as primeiras uvas. Ou seja, continua, permanece confiando em Deus. Às vezes, a bênção, a resposta que a gente precisa não vai vir de imediato, mas vai vir. Em nome de Jesus, vai vir a resposta. Amém? Ai, eu queria tanto pregar. Ai, eu queria tanto ler um salmo aqui na frente. Calma, se esforça. Vai chegar o dia. E falando nisso, deixa eu aproveitar aqui e abrir um parêntese. A gente abriu para os jovens, crianças, adolescentes, mas se tiver um jovem aí até 100 anos, ou uma jovem até 100 anos, que quiser, estiver interessado, é o seguinte: às 3 horas da tarde, neste domingo, nós vamos começar a escola de música, aqui na igreja, tá? Então, se você tem interesse de aprender um instrumento, ou aprender a cantar, as irmãs que tem o grupo aí, né? Se quiser tentar, né, ensaiar um coral aí, não sei, enfim, né? A gente vai estar disponível para estar ensinando, né? Para a gente fazer um louvor com mais excelência aqui para Deus. Amém? Tá? Gente, isso tudo não ocupa espaço, tá? Então, se você puder vir, puder estar comparecendo, venha sim, tá? Venha sim, que a gente vai estar aqui, não só ensinando música, mas adorando a Deus, tá? Com louvores. E aí, irmãos, de 5 a 6 anos para produzir as primeiras uvas. E aí, irmãos, eu queria voltar para vocês lá no versículo 2 do capítulo de João 15. Porque aí vem uma parte bastante interessante. Olha só. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, irmãos, aqui a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Com o que a gente está ligado, se é na videira verdadeira ou na videira falsa. E se a gente está ligado na videira verdadeira, cuidado para não ser galho seco. Porque galho seco, galho que não produz fruto, corta. E eu não quero ser galho cortado, não, irmãos. Eu quero fazer alguma coisa para Deus, nem que seja na intercessão. Né? Porque talvez o ministério mais escondidinho, sim, irmãos, mas o ministério mais importante para a igreja é o ministério de intercessão, sabia? Eu não sei se os irmãos repararam, mas depois que o irmão Gustavo pôs lá no grupo da igreja, que todo dia tem alguém intercedendo, tem orando, tem jejuando, a atmosfera aqui na igreja mudou. Quantos perceberam? Eu percebi que mudou. Porque, irmãos, é chamar a existência, através da intercessão, aquilo que está lá no mundo espiritual, chamar para o mundo físico, o mundo real. E se não tiver gente que faça isso, tá? Então, às vezes fala assim, eu não sei cantar, eu não sei pregar, Mas, irmãos, vassoura, acho que todo mundo sabe varrer, então você pode dar uma ajudinha na manutenção da igreja. E orar você também pode. Não sei orar, vai falando, que nem eu disse no começo, na hora que eu estava fazendo a oração, vai falando com Deus, orar é conversar com Deus, vai falando. Né? Vai falando que numa hora pega no tranco e vai. Tá? Porque a gente não pode estar nem ligado na videira falsa e nem ser galho seco. Porque ser galho seco a gente vai ser cortado. E depois a gente vai ver o que vai acontecer com o galho seco. Mas agora eu quero conversar com os galhos que nós devemos ser, eu e você e todo mundo aqui.
Olha só. Olha só. Toda vara que dá fruto, ele poda. Pause aí, dá uma paradinha aí. Irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante quando fala da videira verdadeira é o seguinte: a poda da videira é no início da primavera. Por que é no início da primavera? Porque durante o inverno ela fica meio que dormindo, que eles falam que é o estado vegetativo, né? Então as folhas, né, se secam, ela tenta reservar o máximo de energia que ela pode para poder passar o inverno, né? E aí quando começa a primavera, que ela começa a brotar, que ela desperta, vamos dizer assim, né, do frio, aí começa a poda. Por que faz a poda? Para que dê mais fruto. Mas sabe o que eu achei mais interessante da poda da videira? Que falou o seguinte: que a videira, quando acontece a feita poda nela, que ela chora. Como é que é? A videira chora? Quando ela é cortada, sabe, é a seiva que fala, né? É aquele líquido que passa por dentro dos ramos da videira. Ela começa, quando ela poda, ela começa a pingar esse líquido. E aí, quando pinga, eles dizem que é o choro da videira. E muitas das vezes a gente chora, achando que Deus não está ouvindo, né, as nossas orações. Mas será que não é Deus podando um pouquinho ali a gente, para a gente dar mais fruto? Você já parou para pensar nisso? Se a gente é fruto, porque falou lá, ó, que a gente já está limpo, tá? Olha lá, ó, limpa, tá? Olha lá. Versículo 3. Como é que eu posso garantir que então a gente já é esse galho que já foi limpo, que está muitas vezes chorando? Versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tem falado. A gente está ouvindo a palavra de Deus. E às vezes a gente está achando que Deus não está ouvindo a oração da gente, que não está respondendo, que não está cuidando, que não está guardando. Mas na verdade é só a hora da poda. É a hora que dói, mas é a hora que depois vai vir mais frutos. Vão vir mais frutos, vão vir mais bênçãos, vai vir mais unção. E depois, o que eu achei mais interessante, continuando aqui das curiosidades que eu fui descobrindo da videira verdadeira, é que depois os cuidados adequados, depois da poda, depois os cuidados adequados do agricultor, ela dá Deixa eu esperar o carro, que é importante, irmãos. Eu quero que vocês entendam bem. Amém. Então, olha só. Por dois motivos que a poda acontece. Para que dê mais frutos, né? Na verdade são vários, olha só. Na poda são tirados os ramos inúteis para favorecerem o crescimento, a formação, o tratamento e a renovação da planta. Então, tudo isso Deus trata com a gente também. Se nós ouvimos a palavra de Deus, Ele nos dá o crescimento, Ele forma o nosso caráter de cristão, Ele trata com cada um de nós e Ele renova a nossa vida todos os dias. As misericórdias do Senhor, a cada manhã, elas se renovam. E aí diz o seguinte, eu estava falando, depois da poda e com os cuidados adequados, ela dá belas uvas de excelente qualidade após a colheita. Versículo 5. Vamos lá no versículo 5.
Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma coisa. Pode passar. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Lembra que eu falei que a gente ia falar também sobre os galhos secos? Os ramos? Pois é, irmãos, a gente tem que querer ser galho ligado na verdadeira, galho que tenha poda, que mesmo que chore, que aguente firme a poda. Porque se você tiver você tiver e eu tiver na videira falsa, a gente vai se intoxicar. Se a gente estiver na videira verdadeira, mas não estiver produzindo frutos, a gente vai ser cortado e o final é o fogo. Então é melhor mesmo que sofrendo, né? Eu lembro daquele louvor da Cassiana, né? Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. É isso aí, irmãos, tem que continuar. A poda vem, mas e a bênção vem na sequência. E aí diz o seguinte: versículo 7. Vamos lá no versículo 7, eu estou encerrando. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. Mas antes de tudo isso, antes de ter essa intimidade com Deus, nós temos que passar por todo esse processo de tratamento, de poda, de crescimento, de formação e renovação. E uma última curiosidade para os irmãos. Eu já estou na velhice, será que eu vou produzir fruto? Muito novinho não dá fruto, de 5 a 6 anos. Será que eu ainda tenho força? Tem. Curiosidade. Glória a Deus. Então, repetindo aqui, irmãos, em geral a videira vive aproximadamente 100 anos. Ou seja, irmãos, a gente tem que dar muito fruto ainda para Deus. Ainda tem muito caminho, tá? E o melhor período para dar frutos é entre 8 e 25 anos. Quantos anos na caminhada com Deus nós temos? Será que essa caminhada com Deus, ela foi uma caminhada produtiva de frutos? É um novo tempo. Não sei se ontem os irmãos, quando receberam ali o calendário, alguém teve a curiosidade de ler o que estava escrito lá no ímã de geladeira? Alguém leu? Em cima lá do calendário, no ímã, o que estava escrito? Qual que era o lema desse ano? Qual que era o tema? Prosseguindo para o alvo. Ou seja, tudo isso que nós falamos aqui está ligado na videira verdadeira, produzir frutos, permanecer, mesmo quando estiver com medo, confiar em Deus. Amém? Amém? E esse amém nem eu não acreditei, irmãos, desculpa aí. Mas vamos confiar em Deus, vamos permanecer em fé, amém? Amém. Agora já deu para acreditar um pouquinho mais. Então vamos fazer uma oração? Vamos lá, irmãos, podem vir à frente. Quem quiser, né? Oração.
novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, rendo a ti. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos mesmo nessa noite, Senhor, não nos ver sem Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, renova o coração de cada um aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, para que nós possamos estar ligados, Deus, na videira verdadeira. Limpa, Senhor Jesus, o coração de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, para que nós sejamos, Senhor Jesus, galhos que frutificam, galhos, Senhor Jesus, que tem, Senhor Jesus, a Tua seiva, que tem, Senhor, a Tua vida correndo em nós, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, tira qualquer tipo de embaraço, qualquer tipo de impedimento, Senhor Jesus, que tem nos tentado nos abater, que tem tentado, Senhor Jesus, fazer com que nós voltemos atrás, Senhor Jesus, naquilo que já foi dito, naquilo que já foi prometido, naquilo, Senhor Jesus, que já foi declarado no altar, que já foi declarado, Senhor Jesus, através das orações. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a fazer oração de tolo. Oh Deus, que aqui dentro da igreja, no momento de oração, Senhor Jesus, tem tanta fé, mas tantas das vezes nas tribulações da vida, Senhor Jesus, nós negamos tudo aquilo que nós dizemos diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que nossas palavras sejam sábias, que as nossas palavras, Senhor Deus, venham a ser, Senhor, palavras de bênção e não de maldição. Que as nossas palavras, Senhor Jesus, sejam palavras, Senhor Jesus, que edificam, palavras que tratam, palavras, Senhor Jesus, que formam verdadeiramente o caráter cristão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, coloca palavras de adoração na boca do Teu povo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. Por que a gente sempre pede para fechar os olhos, irmãos? Porque a gente se distrai muito fácil quando nós estamos com os olhos abertos. Mas quando nós estamos com os olhos fechados, nós nos ligamos no Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que nesse momento nós venhamos a deixar aos Teus pés, Senhor Jesus, toda a nossa